Graça e paz. Que bom ter você aqui mais uma vez, mais uma oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus. Você está na UBA, Universidade Bíblica de Acari, da Igreja Batista de Acari. Seja bem-vindo. Nós estamos estudando a revista Conhecendo a Bíblia. As lições estão disponíveis aqui no canal do YouTube da igreja. Você pode estar acompanhando as lições. Nós estamos fazendo um panorama bíblico, estudando a palavra de Deus, aprendendo do Senhor, da sua palavra, né? Estamos estudando desde o início de Gênesis, Adão e Eva, e temos refletido sobre os patriarcas, os juízes, os profetas, sobre a monarquia de Israel, sobre o cativeiro, tanto assírio quanto o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio do Reino do Norte, quanto o cativeiro babilônico do Reino do Sul. E hoje nós vamos estar meditando sobre o retorno do cativeiro babilônico, o retorno do Reino do Sul do cativeiro babilônico. E o título da nossa conversa hoje é: você sabe como o povo de Deus retornou do cativeiro para a Terra Prometida? Essa é a nossa conversa de hoje. Então, antes de mais nada, queria convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos juntos falar com Deus, clamar ao Senhor que Ele nos abençoe, nos dirija, nos conduza em toda esta aula, tá bom? Pode abaixar sua cabeça. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, por a oportunidade de estarmos aqui juntos mais um momento, Pai, investindo mais um tempo no Senhor, em aprender do Senhor, em aprender a Sua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, Pai, nos dê a direção dos Teus planos para as nossas vidas, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como a gente conversou, a lição número 10 da revista Conhecendo a Bíblia, você sabe como o povo de Deus retornou do cativeiro babilônico, né? Você sabe que devido à desobediência do povo, Deus enviou inúmeros profetas chamando a atenção, mas tanto a monarquia do Reino do Norte quanto a monarquia do Reino do Sul, boa parte dos seus reis eram reis maus, reis idólatras, reis que não andavam na direção de Deus, que não obedeciam ao Senhor, e levavam todo o povo a pecar, todo o povo a estar distante do Senhor. E por isso o Reino do Norte foi levado para o exílio assírio, o rei da Assíria, do Império Assírio, levou o Reino do Norte. Anos depois, o Reino Babilônico, o Império Babilônico veio e levou, sitiou o Reino do Sul, os desonradores do Reino do Sul, né, para a Babilônia. E aí destruiu o templo, levou os utensílios sagrados do templo do Senhor. Mas aí existe uma diferença, né? O reino do norte, que tinha sua capital como Samaria, jamais se reconstruiu, jamais se retornou a ser terra do povo de Deus, diferentemente do Reino do Sul, que tinha prazo de validade para o final do exílio, né? Está lá em Jeremias, capítulo 25, versículos 11 e 12. Diz assim: toda esta terra virá a ser como o desolado, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Mas quando se cumprirem os 70 anos, punirei o rei de Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus, castigando a sua iniquidade, diz o Senhor, e farei deles desolações perpétuas. Anota aí, Jeremias capítulo 25, versículos 10 e 11, onde está relatado que o profeta Jeremias, já orientado e direcionado por Deus, profetizando a ordem de Deus, profetizou durante 70 anos o povo de Deus vai ser oprimido pelo Império Babilônico. Mas ao final desses 70 anos, Deus mesmo há de levantar um outro povo, levantar uma outra nação que há de destruir o Império Babilônico e constituir o povo de volta ao local, de volta à sua terra. Amém? E as palavras de Deus não se frustram. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Então,
eu e você podemos crer e ter certeza que as palavras de Deus, ele zela pelas suas palavras, ele cumpre as palavras que diz, né? Você tem uma promessa de Deus, você tem algo de Deus para a sua vida, creia que Deus irá cumprir. Deus continua cuidando, Deus zela pela sua palavra, ele cumpre o que ele diz, ele cumpre a sua palavra. Né? Então, no ano de 539, o rei da Pérsia, do Império Persa, rei Ciro, ele domina e destrói e vence o Império Babilônico. E aí acontece algo muito interessante, né? E aí é interessante da gente pensar como os impérios, o assírio, o babilônico e o persa, eles agiam com os reinos dominados, né? O Império Assírio, ele levava os líderes, levava os governantes para o exílio e colocava outros povos na terra em que eles haviam conquistado, e assim ele fazia uma grande mistura de nações. Isso evitava, diminuía as chances de haver rebelião, de haver algum tipo de levante contra o império, né? Porque existiam pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes, de nações diferentes, então eles estavam todos unidos numa mesma nação, num mesmo local, né? Numa mesma terra. Isso diminuía a possibilidade de rebeldia. O Império Babilônico levava não só as lideranças para o exílio, como ele também levava jovens que pudessem ser aprendidos, que pudessem aprender a cultura, pudessem aprender a língua e pudessem ser usados, né? Pudessem ser treinados para servir o rei, para servir o imperador. A gente faz um destaque aqui, lembra de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, né? Daniel e seus amigos, né? Eram jovens e foram levados pelo imperador, foram levados para a Babilônia para aprender da cultura da Babilônia e servir ao rei, né? E aí Daniel se posiciona perante Deus e fala: olha, eu não vou comer essa comida que foi sacrificada para outros ídolos, não. Eu tenho compromisso com Deus. É interessante pensar, né? Daniel estava numa terra estranha, num povo estranho, ele estava sendo exilado, né? Ele não estava numa condição que ele era confortável, né? Mas mesmo assim ele procurou, ele foi fiel a Deus. O que é importante para mim é servir a Deus, né? Da mesma forma, lá na frente da vida de Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões, é feito um decreto que diz: olha, não pode orar não pode ter nenhuma outra divindade que não seja o imperador. E Daniel vai orar como ele sempre ora. Ele vai orar da forma como ele sempre ora, e ele é levado preso, porque o compromisso de Daniel era com Deus, acima de qualquer outras coisas, acima de qualquer outra circunstância. O compromisso de Daniel era com Deus. Assim precisamos nós também ser. Vale a pena lembrar, a gente falou do Império Assírio, do Império Babilônico. O Império Persa, ele tinha uma visão mais benevolente de deixar que as nações pudessem cumprir a sua dinâmica de vida, a sua organização, pudessem ter seus cultos religiosos, as suas divindades, né? Por isso, no mesmo ano que Ciro assume aproximadamente em 539, ele permite que o povo volte para reconstruir, né, o templo, posteriormente reconstruir os muros, reconstruir a cidade de Jerusalém, né? Você pode estar dando uma olhada aí, anota aí, depois você dá uma olhada, em Esdras capítulo 1, versículos 2 e 3, ele já relata, né, Ciro já mandando que o povo retornasse, que o povo voltasse, né, para Jerusalém para reconstruir o templo e posteriormente reconstruir os muros. Ok? Bacana? Mas nem todos os judeus que estavam na Babilônia regressam. Alguns deles já haviam constituído na vida, já tinham negócios, já tinham fazendas, já tinham seu próprio gado, já tinham uma vida mais organizada, mais estruturada, e desejavam não abrir mão
daquilo que possuíam, não abrir mão daquilo que eles tinham conquistado para poder retornar para Jerusalém. Né? Não era desejo deles retornar para Jerusalém e abrir mão daquilo que eles tinham. Né? E muitos continuam com algum destaque. Né? Entre eles, uma das histórias que a gente pode ressaltar e que a Bíblia nos chama a atenção é a história do livro de Esther, que vem se casar com o rei Assuero, que vem ser um dos sucessores de Ciro, como imperador dos persas. Né? Ela é judia e ela continua na Babilônia, ou melhor dizendo, já continua na Pérsia, né? No Império Persa, já nesta época, posteriormente dando sequência e aí servindo participando, né, do Império Persa, vem a se casar com o rei. E a partir disso, né, e aí a palavra de Deus vai dizer, né, Esther, que Mardoqueu, seu tio, chama ela a atenção quando o povo de Israel, o povo judeu na Pérsia é colocado em risco, é colocado em perigo por causa de Ramã, que tenta matá-los. O tio vai dizer para ela, olha, quem sabe não foi por um tempo como este que você foi colocada neste lugar. Quem sabe não foi um tempo como este que você chegou a essa posição de rainha. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você se colocou nessa posição de destaque. E aí a gente olha para nossas vidas. Quem sabe não foi num tempo como esse, num tempo de pandemia, num tempo tão difícil que Deus nos permitiu chegar neste lugar. Quem sabe não foi num tempo como este, num tempo tão complicado que Deus nos permitiu estar onde nós estamos. Quem sabe não foi num tempo como esse que Deus nos permitiu estar na nossa casa, com a nossa família. Quem sabe não foi num tempo como esse que o Senhor tem nos preparado para fazer a diferença onde nós passamos. Quem sabe não foi num tempo como esse que o Senhor tem nos capacitado, nos orientado, nos direcionado. Quem sabe não foi por um tempo como este que temos separado e temos aprendido do Senhor em todo o tempo. Deus quer fazer coisas grandiosas. Não perca as oportunidades. Não perca aquilo que o Senhor tem dito, tem colocado na sua mão, tem direcionado na sua vida. Você coloque totalmente à disposição do Senhor para servi-lo na sua obra. E é interessante pensar que a terra não estava desocupada, né? Que a terra não estava abandonada. E aí, quando eles recomeçam e buscam reconstruir o templo, a palavra de Deus, lá no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 4, diz que eles tiveram alguns empecilhos. Diz assim, Esdras 4:4. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a temorizá-lo, para que não continuasse a construir. É interessante pensar, né? A terra não tinha sido abandonada, assim, o povo tinha sido levado para o exílio, mas tinha um povo lá morando na terra. E quando as pessoas lá perceberam que se havia trabalho, perceberam que os judeus estavam tentando reconstruir, para reconquistar, para voltarem a habitar na sua terra, no seu lugar, aqueles que moravam na terra começaram a trabalhar contra, para desmoralizar o povo, começaram a trabalhar contra, para que o povo não conseguisse seus objetivos. E é interessante pensar que toda vez que Deus nos dá uma missão, toda vez que Deus nos dá uma ordem, uma orientação, alguém tenta se levantar para tentar nos atrapalhar e tentar nos tirar do foco daquilo que Deus tem para nós. Mas tal qual Esdras e Neemias, se coloque na posição que Deus quer, se coloque na posição que o Senhor deseja, e Ele há de te honrar. O texto de Esdras, Neemias, Zorobabel foram pessoas, homens de Deus que Deus levantou neste tempo para reconstruir o templo, reconstruir os muros de Jerusalém. E o livro de Esdras e Neemias é uma oportunidade. Convido a investir tempo estudando Esdras, estudando Neemias, e assim aprender e meditar naquilo que Deus fez naquele tempo, naquele lugar. Livro de Neemias, capítulo 6, versículos 15 e 16, você anota aí, ele ressalta, ele vem narrar depois, ele termina, né, Neemias termina de construir um muro e ele dá glórias a Deus, ele afirma que foi o Senhor que permitiu que ele pudesse concluir o muro. Neemias capítulo 6,
versículos 15 a 16. Depois dá uma olhadinha lá para aprendermos juntos, né? Vou colocar todos esses versículos que a gente leu hoje nessa aula aqui, eu vou estar colocando no comentário do vídeo, tá bom? E relembrando as últimas aulas que a gente tem falado e conversado acerca dos profetas deste tempo, né? Profetas do retorno do povo para Judá, para Jerusalém, profetas pós-exílio babilônico, né? Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Se você quiser e deve, né, investir tempo em aprender a palavra do Senhor em todo o tempo. Quero investir tempo em buscar conhecer, né? O que a Bíblia fala sobre esse retorno? O que a Bíblia fala sobre o retorno do povo do cativeiro babilônico? O que a Bíblia fala sobre aqueles que permaneceram lá, né, no cativeiro? Dá uma lidinha lá, Esdras, Neemias, dá uma lida nos profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, o livro de Esther, para meditarmos juntos na palavra de Deus. Amém? A nossa conversa de hoje é essa: entender que Deus cuida de nós em todo tempo. Entender que da mesma forma como Deus sustentou o povo no deserto, sustentou o povo no cativeiro babilônico, cuidou do povo e tem trazido e trouxe o povo de volta como prometeu que traria, é assim que Ele cuida da minha vida, é assim que Ele cuida da tua vida, é assim que Ele tem nos guardado, tem nos sustentado, tem suprido as nossas necessidades. Às vezes olhamos somente para os problemas, às vezes gastamos e investimos a nossa atenção somente nas nossas dificuldades, mas Deus tem cuidado de nós em todo o tempo. Deus tem sido conosco, suprido as nossas necessidades, segurado na nossa mão muitas vezes, algumas nos pegaram no colo e sido conosco. Que você possa estar confiando em Deus, descansando a sua vida nas mãos de Deus. Vamos juntos, vamos aprendendo juntos da palavra de Deus. Qualquer dúvida, você coloca aqui nos comentários do vídeo e a gente vai aprendendo juntos, vamos conversando juntos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe muito. Você pode abaixar sua cabeça? Pode fechar os seus olhos? Podemos orar juntos, clamar pedindo o favor do Senhor sobre as nossas vidas? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra, Pai, mais uma vez aprendendo do Senhor, Pai. Pai, nos orienta a sermos como Tu queres que sejamos, Pai, como os profetas, aqueles que se dispuseram a Te servir, Pai. Que nós possamos estar totalmente comprometidos contigo, Pai. Nos abençoa, Pai, nos dá dias abençoados na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.